muito tempo que se fala da dependência das exportações brasileiras com relação ao consumo alimentar chinês, o que é verdade de fato. E isso foi uma coisa que foi crescendo ao longo de pelo menos uns 20 anos. Mas o grande problema é como isso tem deixado as lideranças brasileiras confortáveis com gastanças e falta de investimento em projetos estratégicos de longo prazo. Afinal, parecia que não seria necessário, porque o dinheiro praticamente fluía para dentro do Brasil sem grande esforço. O estado do Mato Grosso, no período de 2010 para 2020, por exemplo, cresceu 215%, quase que quadruplicando o seu PIB. O Mato Grosso do Sul mais que triplicou. E o estado de Goiás praticamente dobrou o PIB entre 2010 e 2020, um crescimento acima de 100%. É algo realmente impressionante. Mas se olharmos para o ano de 2000, em 20 anos é ainda mais impressionante esse crescimento, porque aí ele foi de 935%, ou seja, o estado cresceu quase 10 vezes em 20 anos. O Centro-Oeste como um todo cresceu entre 2000 e 2010 250% e 125% entre 2010 e 2020, ou em 20 anos, o incrível número de 700%. Essa enorme expansão é basicamente graças à produção de alimentos, principalmente, vastamente, por causa do dinheiro chinês que comprava esta produção alimentar. E é claro, isso resultou no aumento da população na região do até então abandonado Centro-Oeste, mas que hoje, além de ter aumentado sua população, ainda se configura como uma população bastante enriquecida para a proporção brasileira. Enquanto Brasília foi um projeto fracassado de querer ocupar o interior, que apenas condenou o Brasil em termos geopolíticos, o que fez a diferença para a receita do sucesso no interior do Brasil foi o agro e o dinheiro estrangeiro, sobretudo o dinheiro chinês. Tudo isso seria bom se não fossem alguns problemas, mais especificamente 3. A desglobalização que vem vindo, a desaceleração econômica chinesa e a crise demográfica inevitável. Por desglobalização, entenda que há vários motivos para o mundo se tornar menos globalizado no futuro, mas o principal é a retração dos Estados Unidos, que não irão bancar o comércio marítimo mundial. Uma coisa que me deixa bastante revoltado é como existem pessoas que são contra a globalização porque confundem globalização com globalismo. Globalização é apenas a intensificação da livre circulação de coisas e pessoas e a especialização de regiões ou países. Foi graças a esse processo de globalização sem precedentes históricos entre 1950 e 2020 que o mundo atingiu as maiores taxas de crescimento de riqueza de toda a sua história. A fome chegou em níveis mínimos, a taxa de mortalidade despencou, a criação de riqueza material e imaterial foi a maior que já existiu em tão pouco tempo, desde que inventamos o fogo na pré-história. E o que muitas pessoas anti-globalização não entendem é que é impossível para qualquer país produzir tudo o que ele precisa, seja porque vai faltar alguns dos recursos, ou tecnologia, ou pessoas qualificadas em todas as áreas. E a globalização resolveu isso, porque se você não produz alguma coisa, você podia comprá-la por um preço relativamente barato e, isso é muito importante, com a certeza de que chegaria nos seus portos, porque agora as leis marítimas proibiam a pirataria, os bloqueios navais ou os bloqueios de passagem. Sem isso, entenda uma coisa simples, a sociedade moderna vai desmoronar. E enquanto muita gente, quando pensa em sociedade moderna, se revolta contra essa modernidade por causa de aspectos culturais ou comportamentais que vêm do TikTok, Twitter ou Instagram, você precisa, na verdade, pensar em remédios, alimentos baratos, computadores, peças para fábricas, equipamentos hospitalares e por aí vai. Coisas que, se ficarem muito caras, irão jogar o seu padrão de vida para baixo e, como consequência, teremos mais pobreza, mais pessoas doentes, mais fome e por aí vai. Não se deixe enganar por trivialidades como essas redes sociais. A globalização foi importante e foi uma coisa boa.
E esse enriquecimento sem precedentes entre 1950 e 2020 se deu por dois motivos. O primeiro é que os Estados Unidos na Guerra Fria precisavam mostrar que o capitalismo era mais eficiente que o socialismo e fizeram isso estimulando o comércio mundial, garantindo que as leis de comércio mundial e que as rotas marítimas fossem colocadas em prática. Pirataria não foi mais tolerado, bloqueios navais só mediante autorização das Nações Unidas ou se envolvessem armas e fechamento de rotas marítimas, mas bloqueio de navios carregando alimento, por exemplo, não foi mais permitido. Você poderia comprar e vender de qualquer país do mundo, bastaria ter acesso aos mares de alguma forma. E o segundo motivo se deu em terra. Essa massa territorial eurasiana, que sempre foi tumultuada por guerras e subdesenvolvimento, foi controlada com a mão de ferro da União Soviética. Que goste você ou não deles, o fato é que eles pelo menos estabilizaram a região. Chefes militares não saíram mais atacando e saqueando, porque basicamente ou aceitavam entrar no esquema soviético ou eram mortos. E a região teve a criação de infraestrutura, como portos fluviais, estradas, aeroportos, ferrovias, indústrias e por aí vai. Somado com a construção de hospitais e escolas que deram um bom padrão educacional para essa população. Isso deu estabilidade e instrução que a maior parte desses povos nunca teve, e que depois do colapso da Guerra Fria tinham estabilidade, estrutura governamental administrativa e infraestrutura o suficiente para poder participar do comércio mundial, que agora era capitaneado pelos Estados Unidos praticamente sozinhos. Então temos a China dos anos 80. Uma vasta população com educação moderadamente boa, com infraestrutura e com organização política, que a partir dos anos 90 iriam produzir muito de tudo que podiam produzir. O que fez com que coisas que antes eram assustadoramente caras, agora passassem a ser pateticamente baratas e acessíveis para a população até mesmo mais pobre. Máquinas de lavar para sua avó e bisavó era praticamente um sonho, só as famílias ricas poderiam ter, mas agora a classe média baixa e em alguns países até mesmo a classe baixa podia comprar, mesmo que parcelado. Se tornou acessível, não que ficou muito barato, mas pelo menos ficou acessível. E para abastecer esse comércio industrial, a China não produzia alimentos o suficiente, até porque conforme eles foram enriquecendo, foram consumindo cada vez mais e mais. E aqui entra o papel do Brasil, que conforme a população chinesa crescia em números e em poder de consumo ao mesmo tempo, ia vendendo mais e mais para os chineses. Só que, como eu disse, chegou o início da desglobalização a partir de 2020. Os Estados Unidos não estão mais interessados em bancar essa estrutura que eles criaram de comércio global. E bem, não existe nenhum país com força ou interesse em substituir esse papel em nível planetário, no máximo regional. O que nos traz ao segundo problema, que é a desaceleração econômica chinesa. Se ela irá entrar em crise econômica ou não, nem importa tanto, porque mesmo que ela não entre, ela não irá crescer nos níveis que ela crescia até então, e irá diminuir com isso sua taxa de consumo. Não só porque sua população está diminuindo, então nós brasileiros teremos menos bocas chinesas para alimentar, como também porque a economia não crescendo como crescia antes, irá fazer com que o chinês médio não consuma tanto quanto antes. Eu não irei entrar nos detalhes do terceiro problema, ou da crise demográfica que todo o planeta irá enfrentar, porque é algo que eu já falei muito aqui no canal, que será a mãe de todas as crises. A pior crise que a humanidade já enfrentou após a Revolução Industrial. Então vamos focar apenas nesses dois problemas que eu mencionei, porque o Brasil deve se preparar para uma situação pós-China. E aqui vamos ver como será muito difícil isso, porque basicamente quando entrou toda essa enxurrada de dinheiro, nossas lideranças não planejaram e agora iremos todos nos ferrar porque eles não fizeram a lição de casa, que era investir em infraestrutura, ciência e tecnologia e outros projetos de longo prazo. O primeiro país que eu vejo algumas pessoas falando que irá substituir a China e que poderia ainda servir como motor para a nossa economia é a Índia.
Mas são tantos problemas envolvendo a Índia, mas tantos, que eu acho assustador como pode ter tanta gente querer achar que a Índia será a próxima China só por causa dos números da sua população ou crescimento econômico, que eu acho muito questionável também. Números esses que inclusive não são confiáveis. Mas vou focar no principal e ignorar o fato de que a Índia é um barril de pólvora, com enorme potencial de explodir até 2050. O primeiro fator é que a Índia é uma grande produtora de alimentos que consegue abastecer a si própria em quantidade moderadamente razoável e até mesmo exportar. E o segundo é que o PIB per capita do indiano é bem abaixo do chinês, mais ou menos 6 vezes inferior. Então, apesar da população já ter superado a chinesa, o indiano tem um poder econômico 6 vezes menor. E então não dá para trocar. É claro que isso poderia mudar conforme o indiano médio aumente o seu poder de consumo, consumindo mais e mais, mas as indicações mostram que, mesmo que o indiano aumente o seu poder de consumo, ele não chegará no nível dos chineses, mesmo com a sua economia aumentando. E mesmo que conseguisse e milagrosamente os indianos passassem a poder consumir tanto quanto os chineses hoje, isso resolveria só parte dos nossos problemas, porque ainda que eles viessem a precisar de abastecimento alimentar, isso não iria incluir o nosso setor pecuarista, porque 33% da população indiana é vegana ou vegetariana, e mais 8% até consome carne, mas só se for de peixe. Então não atingiríamos de forma certa 41% da população indiana, e o restante, que até come carne, a vasta maioria, por sua vez, não come a carne bovina. Então, isso tira uma quase totalidade da pecuária bovina brasileira. E considerando o constante aumento da população islâmica na Índia, podemos incluir também que eles não irão consumir os nossos suínos. Então, a Índia definitivamente não irá substituir a China. Mas então temos a Indonésia, um país também tido como promissor e que já importa bastante do Brasil. Além, é claro, de sua população ser substancialmente menor que a chinesa e indiana, seu poder de consumo também é menor do que o da China, e de qualquer forma, a maioria da população é islâmica, então carne de porco também está fora. Particularmente acho a Indonésia até mais promissora do que a Índia, sobretudo no longo prazo, mas não será um equivalente à China. Então temos a recente menina dos olhos do agrobusiness brasileiro, o Oriente Médio, e aqui há muitos complicadores, porque o processo de desglobalização vai atingir essa região em cheio, em níveis épicos. Porque o que temos que entender sobre o Oriente Médio é como estão e o que farão os 3 principais jogadores da região: Turquia, Irã e Arábia Saudita, ou 4 se incluirmos o Egito, no norte da África, que é até algo mais adequado, porque é um país que tem um enorme peso na região do Oriente Médio. Israel não. Israel é uma força militar formidável e principalmente nuclear, mas não é um ator de influência diretamente na geopolítica do Oriente Médio. Ela influencia indiretamente, mas não diretamente. Ela não tem todas as condições necessárias para isso, só o fator militar, basicamente. Ela não tem a economia, a população, as relações culturais, ligações políticas ou tamanho para ser uma das lideranças da região. Pelo contrário, ela tenta navegar pela disputa desses 4 países que eu mencionei. A economia dela até é maior do que a do Irã e a do Egito, mas isso não é o suficiente para compensar. Então, se queremos falar de Oriente Médio, temos que falar mesmo de Turquia, Egito, Irã e Arábia Saudita, porque são esses que vão definir o destino da região. E começando pelo Irã, temos o problema demográfico. Os iranianos estão sendo atingidos pela crise demográfica da baixa natalidade com alto envelhecimento. Então, no longo prazo, eles terão problemas sérios de manter a sua estrutura. E diferente do que muita gente pensa, o Irã não é um ator exportador do radicalismo islâmico. As pessoas usam a expressão xiita para se referir a algo radical, mas dentro do contexto do Oriente Médio, o Irã é um dos atores mais moderados que tem, porque é dele para baixo, em termos de radicalização. Eles são uma semidemocracia progressista. E se com a presença dos Estados Unidos no Afeganistão e Iraque a situação era preocupante para os iranianos,
Sem os Estados Unidos, deixa de ser uma preocupação futura para se tornar um risco imediato. A saída dos Estados Unidos do Afeganistão jogou o Talibã de volta ao poder e vai inflamar toda a região do sul da Ásia e Ásia Central. E a única barreira para que esse fervor islâmico não vá em direção ao Oriente Médio Ocidental é o Irã. Não à toa, já houve 3 ameaças de guerra entre os dois países em apenas 2 anos. Então a situação do Irã é dramática no longo prazo. Não à toa, estão apoiando a Rússia porque precisam pelo menos estabilizar a sua ala noroeste, próxima ao Cáucaso. O outro ator é a Arábia Saudita, e aqui há uma infinidade de desafios, porque tradicionalmente as elites sauditas, na verdade, as elites de toda a Península Arábica, então coloque aí Emirados Árabes, Omã, Iêmen e por aí vai, eles sempre sentiram a existência de ameaças externas que poderiam pressioná-las para fora do poder, ao mesmo tempo que seus governos gastam sua quase que total energia política em conter dissidentes internos. E como são, apesar de ricos, fracos e artificiais, a única forma que essas lideranças encontraram para se manter no poder depois do fim do Império Turco Otomano foi buscando potências estrangeiras que fossem fiadoras de sua soberania. Primeiro com o Império Britânico e depois da Segunda Guerra Mundial com os americanos. Mas agora, com os americanos se afastando da região, estão buscando a China para esse papel. Então, se o projeto China der errado, tchau. A Península Arábica vai estar com os dias contados como conhecemos hoje. Se é ruim para o Brasil depender da China e assusta uma situação de retração chinesa, para os sauditas e demais países da Península Arábica é ainda pior. É desesperador. As cenas que estamos vendo de Houthis no Iêmen fazendo verdadeiros ataques piratas será a nova realidade nas próximas décadas. A Arábia Saudita é absolutamente dependente de tudo que envolve comida, remédios e qualquer produto industrial. Tirando o petróleo e turismo religioso, o país não tem base, e mesmo para manter o seu polo de energia, ela precisa do abastecimento industrial de fora. Então temos uma grande população predominantemente masculina, jovem, desempregada, sem qualificação, que com o país sofrendo oscilações, tem tudo para explodir. É uma situação dramática, igual ao do terceiro país que vamos falar, que é o Egito. Se olharmos o mapa do Egito de dia, vemos basicamente um quadrado. Mas se olharmos esse mapa à noite, vemos que apesar do formato quadrado de suas fronteiras, o país é praticamente um T, com a coluna desse T ficando em torno do rio Nilo e o teto superior dele junto às áreas férteis na zona de conexão do mar Mediterrâneo. E não à toa, o resto do país é praticamente um deserto inabitável. Não fosse o canal de Suez, a situação seria pior. O país até conseguiu um relativo grau de industrialização, consegue ter um papel importante na produção de algodão, mas ele é dependente do abastecimento de quase tudo que você pode imaginar para manter a sua população de 110 milhões de pessoas, que estão cada vez mais exprimidas em cidades distópicas. Qualquer tipo de oscilação moderada, não precisa nem mesmo ser grave, que venha atingir ao mesmo tempo o abastecimento, a inflação e cause desemprego, e pronto, teremos explosões populares. A inflação hoje lá é alta, mas a baixa taxa de desemprego tem segurado o tranco. Porque da última vez que passou dos 2 dígitos, tivemos o início dos protestos na Praça Tahrir, que levou a onda da Primavera Árabe por toda a região. Então o país não só é extremamente vulnerável a esse processo de desglobalização, mas que mesmo que não houvesse essa desglobalização, é um país que é simplesmente insustentável. Podemos esperar várias praças Tahrir, por assim dizer, nessa ou na próxima década. E depois disso, nas décadas seguintes, esperem por fome em escala bíblica, o que levará a mais insurgência e imigração em massa. Não será nada bonito. A questão é só qual será o tamanho dessa quebra e quanto tempo falta para ela chegar. Mas então temos a Turquia, que honestamente até que está jogando bem, apesar da enorme inflação.
é o ator menos complicado dos 4 grandes do Oriente Médio. Desde a década de 1960 eles vêm construindo reservatórios atrás de reservatórios no país. E quando você pensa em Oriente Médio, você pensa em petróleo. Porém, numa região que na maior parte é composta por desertos secos, sem acesso a recursos hídricos, o recurso mais importante não é o petróleo, mas é a água, e os turcos hoje controlam a maior parte das fontes de água potável da região, e em breve terão um virtual monopólio. Isso vai fazer com que muitos países da região fiquem dependentes das decisões dos turcos sobre o fluxo de água, o que será um enorme fator de impacto geopolítico. Eles também têm um polo industrial moderado e uma produção alimentar que abastece parcialmente toda a região. Esse poder turco ficou ainda mais claro na guerra da Ucrânia. Os turcos desafiaram os russos vendendo armas para os ucranianos e os russos não puderam fazer nada, porque se os turcos fecharem os seus estreitos, a marinha russa fica complicada. Ao mesmo tempo, continuaram fazendo negócios com os russos, desafiando na cara dura as pressões por sanções e embargos que o Ocidente tentou impor a eles com relação à Rússia. E mesmo com esses desafios, e até infernizando para aceitar a Suécia e a Finlândia na OTAN, o Ocidente não pôde fazer nada. Porque não só a Turquia é praticamente a única área que pode servir de plataforma operacional para a OTAN no Oriente Médio, como eles estão no caminho das alternativas de petróleo e gás que podem substituir a energia russa, que vem do Oriente Médio, do Cáucaso e ainda estão segurando dentro de suas fronteiras algo em torno de 1.600.000 a 2 milhões de refugiados que querem entrar na Europa. Se os turcos abrirem a porteira, irão inundar os Balcãs e leste europeu com refugiados do Oriente Médio. Região essa que é uma das poucas que não foi atingida ainda pelas crises religiosas e culturais causadas pelos imigrantes islâmicos. Então, é uma posição estratégica. E conforme nós tivermos o processo de desglobalização, o papel dela como ator de estabilização no ponto central de conexão entre Ásia e Europa será fundamental. Na verdade, a Turquia é um dos poucos, talvez o único até, país que venha a ser beneficiado pelo processo de desglobalização, porque sua posição não é só estratégica, mas é vital. Os turcos, porém, importam muito pouco do Brasil, quase que nada, e também estão caminhando, ainda que mais devagar, para uma crise demográfica. Eles também terão alguns desafios e conforme a população de não turcos aumente dentro da Turquia, enquanto a sua população nativa vai diminuir, eles terão um explosivo nas mãos que terão que lidar. Então a Turquia, que é o único país que está melhor lidando com a situação, também é uma dúvida no futuro. O que nos leva à África. A população crescendo, ainda que desacelerando, mas continua crescendo. Mas o problema na África são vários. O poder de compra deles, em geral, é ainda menor do que o indiano, mas sem qualquer indicação de que irá crescer. O continente é extremamente dependente do abastecimento alimentar externo e a sua pouca produção alimentar, que não é o suficiente para suprir sua população, é altamente dependente de fertilizantes e material maquinário que vem de outros países. A sua população tem uma mão de obra muito pouco qualificada e a infraestrutura é absolutamente mínima. Então, sem chance de vermos um boom industrial expressivo na região que venha a mudar a equação industrial mundial, ou mesmo regional. Pelo contrário, conforme essa desglobalização for aumentando, veremos mais e mais insurgências, guerras civis, quedas de governos, golpes de Estado e por aí vai. Se você nasceu depois dos anos 2000, então não viu. Se nasceu nos anos 90, não vai se lembrar. Mas se nasceu nos anos 80 e 70 ou antes, você vai se lembrar das cenas de crianças com inanição e das cenas de guerras civis bárbaras na África. Aquilo, embora nunca tenha parado, diminuiu pelo menos consideravelmente a partir dos anos 2000 até 2020, mas tem aumentado de novo e veremos aquelas cenas mais e mais no curto prazo e provavelmente ainda mais intenso até do que foi nos anos 90, no médio e longo prazo. A crise que está atingindo o Sudão do Sul e o Sudão já são históricas, apenas são pouco mencionadas pela mídia. Agora há pouco comentei do Egito. Pois bem, o que eu falei
do que vai acontecer com o Egito acontecerá com quase todos os países da África do Norte. Só terá alguma estabilidade, pelo menos temporária, o Marrocos, a Tunísia e a Argélia. Talvez até consigam superar essas crises, mas terão enorme dificuldade com isso, porque são países que têm boas relações comerciais e diplomáticas com o Ocidente, mas que, conforme seus vizinhos forem colapsando, irão ter um trabalho enorme para lidar com essa pressão também. Já a Nigéria não possui os meios de manter o boom populacional que tem passado nas últimas décadas sem um comércio mundial barato e abundante. Os nigerianos vão começar a ter problemas sérios com o abastecimento das coisas mais básicas. Vai ser uma situação bem feia se os nigerianos não derem um jeito de manter suas rotas externas seguras e estáveis. E a África do Sul segue também na direção rápida do desastre. Sobretudo conforme a política anti-branca só vai radicalizando, porque mesmo que você ache que isso é teoria da conspiração ou não, não importa, porque se você liga a TV e vê os principais políticos ou candidatos à política promovendo abertamente a morte de sua raça, você não pensa duas vezes, você sai do país na primeira oportunidade. E a saída da população branca da África do Sul vai precarizar ainda mais a matriz econômica sul-africana até o ponto dela se tornar insustentável. Nós já vimos isso no Zimbábue. A fuga dos fazendeiros brancos, que eram a mão de obra qualificada no agro do país, fez com que a produção alimentar de lá despencasse em níveis catastróficos. Então veremos potencialmente o mesmo na África do Sul. No resto do continente a situação também será crítica, dada a dependência que eles têm da matriz comercial global. Então lamento, mas a África não poderá também substituir a China. Estamos falando de crises históricas de fome, desabastecimento farmacêutico e hídrico na maior parte do continente, embora não todo. Mas os poucos países que aguentarem essa situação terão que lidar com imigração em massa, o que talvez nem seja um problema tão grave para eles, porque eles simplesmente não têm problemas em fechar as suas fronteiras e atirar em quem tentar entrar. Mas serão imagens devastadoras de crises humanitárias. Mas para não falar que está tudo perdido, há uma chance aqui. Do Brasil, com sua engenharia genética no agronegócio e experiência, conseguir transformar a África em produtora de alimentos. Isso vem sendo discutido e pesquisado, mas nesse caso não seria a África substituindo a China como mercado consumidor, mas do Brasil investindo na África e transformando ela numa força produtora alimentar autossuficiente, o que iria minimizar os danos. Então, de qualquer forma, o problema é que não há ninguém para substituir a China até 2050, pelo menos. O que é um sinal grave para o Brasil, que vai ficar hiper vulnerável a qualquer oscilação do futuro chinês. E tudo isso porque entre 2000 e 2020 não houve qualquer planejamento nacional a nível estratégico. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal ativando o sininho de notificações e de entrar nas nossas outras redes do Instagram e Telegram para ficar por dentro das novidades do canal. E compartilhe o vídeo com todo mundo que você conhece, porque isso ajuda muito para que eu continue trazendo esse tipo de conteúdo para vocês. Abraços e até o próximo vídeo.